Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já agradeço as inúmeras doações que eu recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a criação de novos conteúdos. E inscreva-se no meu canal e dê um like, evidentemente, para que esse vídeo seja mais acessível. E, claro, espere a propaganda terminar para que haja monetizações. Assim você me ajuda bastante a dar continuidade aos assuntos que eu exponho aqui neste vlog. Eu gostaria de fazer os comentários a respeito de certas pessoas que escrevem, principalmente na timeline dos meus vídeos, muitas vezes me criticando por conta dos meus últimos vídeos referentes aos acontecimentos que hoje nós estamos presenciando no país. Muitas pessoas me atacam, duvidam da minha idoneidade moral, enfim, ficam fazendo esse tipo de conjectura, quando na verdade não dão as respostas apropriadas. Às vezes eles me chamam de isentão, disso, daquilo, até petista, comunista, etc, enfim. E eu acho muito interessante porque essa questão do isentão ter sido culpado pela derrota do Bolsonaro é algo até contraditório, porque se as eleições foram fraudadas, segundo a argumentação dessas pessoas, logo não faria a menor diferença se os isentões simplesmente se recusassem a votar. Para eles, Bolsonaro sempre será o vencedor, sempre será o lindo, maravilhoso, o ungido de Deus, etc. Enfim, mentalidade de seita. E essas mentalidades muitas vezes não são estritamente coerentes. Ou seja, são 3, 4, 5 discursos diferentes, legitimadores que não se completam, não se conjugam, não se casam. Uma hora existe a fraude eleitoral, outra hora não foi a fraude eleitoral, foram os isentões que não votaram no Bolsonaro e assim sucessivamente. Então fica num círculo vicioso sem fim. Mas já falando sobre essas pessoas, eu fiz umas anotações de alguns comentários aqui e eu gostaria de fazer também o meu react, ou seja, também as minhas explanações a respeito disso. Um certo Márcio Souza, que escreveu no meu último vídeo De Quem é a Culpa, publicou os seguintes dizeres: quando vai começar a criticar o governo atual? Vai viver do passado? Ele está querendo criar Guarda Nacional. Não vejo nenhum canal falando desse assunto. Primeiramente, cara, deixa eu te falar uma coisa. Você querer me ensinar como criticar o PT? Um sujeito como eu, que passou 20 anos criticando o PT, chega a ser piada. Você deve ser um sujeitinho que só conheceu a política através dessas fofoquinhas de zap que você vê como se fosse um vício pornográfico. Vocês acreditam nessas mentiras que circulam no zap e depois querem que a gente se adeque ao seu mundinho particular. E com relação a viver do passado, primeiro, a invasão do Congresso Nacional, a invasão do STF, a invasão do Palácio do Planalto, as articulações dos bolsonaristas para andar em golpe de Estado, não são coisas do passado, são coisas do presente. Se você é um idiota o suficiente para achar que nós não devemos comentar sobre esses assuntos, e isso diz respeito à própria direita brasileira, uma vez que nós precisamos de uma oposição até mesmo para contrapor aos abusos do PT, então, meu caro, sinceramente, eu quero saber o que é que você quer dizer. Aonde você quer chegar com esse comentário? Evidentemente que eu posso criticar tanto o governo atual, como também eu tenho que criticar o governo anterior. E qual é o problema? Qual é o problema de viver do passado, se é que nós estamos comentando sobre o passado? É claro que nós devemos relembrar do passado para entender como é que se chegou ao presente, não é mesmo? Ou seja, por que Bolsonaro perdeu? Então nós temos que também recapitular o passado. O problema, senhor Márcio Souza, é que você não quer que se fale do seu bezerrinho de ouro. Quando se toca no bezerrinho de ouro, você fica todo eriçadinho, né? Todo incomodadinho. Vocês só faltam molhar as calcinhas. Esse tipo de coisa é o que ocorre com vocês. Aí, claro, aí ficam nessa pataquada, nessa palhaçada, entendeu? Mas isso não cola. Não cola porque no fundo ficou muito feio para vocês esperarem o alardeado golpe de Estado nos quartéis que não houve, dentre outros e outros expedientes ridículos. Mas vamos lá. Um tal Guilherme também me respondeu:
Um homem culto como você se propor a colocar uma situação de força maior que levou à morte de pessoas como justificativa para não votar em Bolsonaro, afirmando como se a pandemia tivesse uma semelhança essencial com um projeto de extermínio de infantes, é desonestidade intelectual. Não! Senhor Guilherme, pare de mentir porque está feio para você. Preliminarmente, é evidente que Bolsonaro não foi responsável pela existência da pandemia. Mas se a política sanitária do Bolsonaro é omissa e essa omissão é criminosa, sim, ele é responsável pelos efeitos da pandemia. A feita é que ele representa um governo e o governo tem que apresentar soluções e a omissão dele, não somente omissão, se fosse somente omissão estava bom. Agora, sabendo que existe uma situação pandêmica, ele estimula aglomerações, estimula a contaminação em massa. Ele segue a lógica, sei lá, de um Osmar Terra da vida, dizendo que tem que haver imunidade rebanho. E o que significa isso? Significa que a população tem que ser contaminada ao máximo para que crie uma resistência imunológica e aquelas pessoas que não tiverem resistência morrerem. Ele recusa vacinas, ele espalha mentiras sobre a pandemia, ora negando a pandemia, ora relativizando a pandemia, ora inclusive espalhando boatos mentirosos sobre a realidade da pandemia, sobre a realidade do Covid-19, ou até mesmo comprando remédios fajutos como placebos para enganar os trouxas. Então você dizer que isso não é responsabilidade, eu digo, senhor Guilherme, Vossa Senhoria é um canalha. Não é desonestidade intelectual. Desonestidade intelectual é a sua, que você quer ocultar a realidade. Esse seu comentário aqui é um comentário de uma canalice tal como eu sempre denunciei. Ou seja, que vocês ocultam a verdade, sempre. E depois vocês perguntam por que perderam as eleições, eu não preciso dizer mais nada. Vamos lá. Um sujeito chamado Ortodox Man. Agora resta saber se ele é um homem ortodoxo católico romano ou católico literalmente ortodoxo. Mas vamos lá. Imbecil, Bolsonaro é um homem apenas, sem preparo intelectual contra todo um sistema. Eu acho interessante esse pessoal fazer uma defesa louca de um sujeito que ele mesmo admite que não teve poder algum ou não teria poder algum de combater o sistema. Ora, se Bolsonaro é um sujeito que não consegue combater o sistema, no mínimo podemos conjecturar que ele é um inútil, que ele é uma pessoa estúpida e, portanto, não valeria nenhum esforço em favor dele. Aí podemos concluir que esse ortodoxo é um imbecil, literalmente, porque ele defende um imbecil, ele reconhece que dá o sangue para um imbecil que não vai resolver nenhum problema por ele. Mas, enfim, óbvio que ele teria que ceder ao sistema alguma coisa. Ué, ceder ao sistema alguma coisa? Meu filho, primeiramente, você parte do postulado de que Bolsonaro seria contra o sistema. Bolsonaro nunca foi contra o sistema, é só você que acredita nisso, mas vamos lá. Ou seria defenestrado via impeachment sob qualquer motivo. Em outras palavras, ele está colocando aqui uma situação fatalista. Não adianta brigar contra o sistema, porque senão, se o Bolsonaro não fizesse nenhuma concessãozinha, e na verdade ele não fez uma concessãozinha, ele fez todas as concessões possíveis. Ele entregou tudo. Não, porque senão ele seria impeachmentado, ele seria isso, aquilo. Olha, eu posso dar um exemplo de como a sua argumentação é mentirosa e safada. Vocês querem ver algo que foi completamente antissistema? Mas antissistema mesmo, a ponto de abalar a República Brasileira? Foi a Operação Lava Jato. Foi a Operação Lava Jato. Ou seja, a atitude do Sérgio Moro, da Dallagnol, da equipe da Força Tarefa da Polícia Federal, enfim, essas pessoas abalaram a República Brasileira e foram realmente contra o sistema. O grande problema, lamentavelmente, é que a mosca da vaidade contaminou o Sérgio Moro, o Dallagnol e etc. Se enveredaram pela política e fizeram a maior besteira. Mas, basicamente, isso foi antissistema. Porque se nós entendermos o sistema não somente aquele elemento legal, aquele elemento burocrático, aquele elemento institucional, mas o que está por trás da própria forma institucional, que era uma situação de corrupção endêmica, ou então de classes políticas que viviam na mais completa impunidade, nós podemos dizer que isso realmente enveredou por algo bastante diferente daquilo que nós de fato esperávamos. Mas é aquela história. Uma hora o Bolsonaro é o antissistema, é uma espécie de herói trágico. Outra hora ele é um inútil que não poderia fazer nada.
Então, meu amigo, então não há nada o que fazer, porque você está admitindo um certo fatalismo cultural, um certo fatalismo político, né? E, claro, ele poderia ter sido expulso da seara política, o que é uma grande mentira. E eu vou dizer por que mentira. Em janeiro de 2019, Bolsonaro estava na mais completa popularidade. Ele tinha o Congresso Nacional na mão. Ele conseguiu eleger o segundo maior partido em número de cadeiras na Câmara dos Deputados e conseguiu também várias vagas para o Senado. Ele tinha a opinião pública na mão, mesmo que nós pudéssemos observar a Rede Globo, o UOL, Folha, Estadão, ninguém estava dando bola para esse pessoal. E mais, ele não tinha oposição. Bolsonaro não tinha oposição. Porque o PT, basicamente, a alta cúpula estava na cadeia. Aí você vem me dizer que o sistema ia derrubar o Bolsonaro? Você tá de sacanagem com a gente, né, cara? Das duas uma, ou você é muito idiota, ou você é muito mentiroso. Na verdade, Bolsonaro destruiu sua própria base aliada. O bolsonarismo é autodestrutivo. Esse que é o grande problema. É por isso que ele não se manteve. Ele só durou 4 anos. Ele só durou dentro da vigência do governo Bolsonaro. É muito simples. Você não conhece a realidade do que aconteceu de 2019 até 2022, meu filho. Você está falando só besteira. Aí ele botou aqui: nenhum santo resiste à mídia, sistema político e judiciário a perseguir implacalmente você e sua família por qualquer deslize. Cara, vamos ser bem sinceros. Você coloca assim o Bolsonaro como um sinal de santidade. Você primeiro diz que ele é um idiota, é um bronco e etc. Não? E aí a gente fica perguntando, bom, por que a gente votou nesse cara, já que ele é um idiota que não vai fazer absolutamente nada? Na verdade ele fez. Ele simplesmente destruiu o que foi, digamos assim, uma das maiores forças políticas de renovação e de moralização do Estado brasileiro. Muito simples. Ele entregou basicamente tudo aquilo que o Centrão, que o PT, que todo esse pessoal queria. E entregou por muito pouco. Agora você vem dizer, o menor deslize do Bolsonaro, ele seria impeachmentado. Mentira, mentira. Mentira, porque ele tinha uma base aliada que o apoiava e ele simplesmente desfez a base aliada. E a mídia não teria efeito, porque grande parte dos tiozões e tiozonas do Zap hoje em dia pegam num celular, não pegam na Rede Globo, no SBT, no máximo a TV do Edir Macedo, e olhe lá. O problema é que o Bolsonaro degenerou a direita brasileira, isso é um fato. Pode mentir à vontade, porque vocês mentem, é doidado, mas enfim. A maior prova da sua burrice ou má fé é acusá-lo de sabotar a Lava Jato. A Lava Jato caiu exclusivamente pelo STF, que não é bolsonarista, e pelos seus próprios erros. Olha só que coisa legal, ele precisa isentar o Bolsonaro da articulação que destruiu a Lava Jato. Preliminarmente, quem foi que isolou o Moro e destruiu o Moro dentro do próprio governo? Foi o próprio Bolsonaro. Quem foi que nomeou um petista para a Procuradoria-Geral da República? O senhor Augusto Aras. O Bolsonaro. Né? O Bolsonaro que indicou. Eu me lembro muito bem que os bolsonaristas boicotaram a indicação do Dallagnol. Eu me lembro muito bem que uma certa criatura que hoje está chorando as pitangas, bebendo vinho e fumando, a dona Paula Marisa, que perdeu o canal e lamentavelmente a gente pode até questionar a arbitrariedade, talvez. Não que ela seja fluxicheira, coisa que ela não é. Mas ela mesma dizia que o Dallagnol era de esquerda. Não pode colocar porque esse pessoal da Lava Jato é tudo de esquerda. Ou pelo menos ela dizia do Dallagnol. Aí o que colocaram? Colocaram o antilavatista que tomava o uísque com o Zé Dirceu e com o Toffoli. Legal. Aí você veio dizer que isso não tem nada a ver com o Bolsonaro. Legal. Realmente, você é ingênuo como o Candídido Voltaire. Mas enfim. E isso sem prejuízo das articulações, por exemplo, entre Bolsonaro, o Centrão, o STF, enfim, os poderes da República para salvar a família dele, que também é uma família de gente safada. Aí ele aqui. Aí ele me chama aqui. Então deixa de ser mau caráter, não traga esse tipo de justificativa. Sim, eu trago, sabe por quê? Porque um vagabundo mentiroso como você não ouve a realidade. Você tá aí nessa seitazinha de celularzinho e acha que isso é o mundo. Até o
punição ao Bolsonaro que vocês quiseram a ele infligir, de fato, é punição a vocês mesmos. Serão 4 anos de corrupção sistêmica, pautas de gênero a todo momento, tentativa de legalizar o aborto, etc. Sua imbecilidade não tem tamanho. Não, sabe o que é, meu filho? A imbecilidade é sua. Sabe por quê? Porque você pareceu, sabe aqueles cornos, aqueles caras que são traídos pela mulher? A mulher te trai, te sacaneia, mente na cara dura, e você que nem um babaca lá começou, não, eu acredito na minha mulher é santa. Essa é a tua postura, cara. É a tua postura em relação ao Bolsonaro. Ah não, mas o Bolsonaro é apenas um idiotazinho. É um idiotazinho que ferrou o país, cara. E você vem dizer agora com essas palpitarias aí que mostra que você não entende porcaria nenhuma do que aconteceu. Eu não preciso dizer mais nada. Tem aqui um tal de João Neves. Vários países estão processando os laboratórios. Milhares morreram e morrem pelo experimento. Você também é um cego. Aliás, muito me agradaria um debate entre você e o Matheus Tiburcio. Não, a princípio eu não vou debater com um embusteiro como o Matheus Tiburcio. Com relação às vacinas, eu até reconheço que possa haver riscos, já que são vacinas experimentais. Mas o que você não avalia, senhor João Neves, senhor teoria da conspiração, é que o número de pessoas que foram salvas por essas vacinas é 1000 vezes maior do que esses casos alegados de contraindicações das vacinas. É possível que essas vacinas tenham contraindicações? Tenham efeitos colaterais? Sim, é possível, eu nunca neguei isso. A diferença é o seguinte, é que no âmbito da medicina existe uma coisa chamada a questão da relação custo e benefício. Se vocês avaliarem, por exemplo, que os remédios em geral, todos os remédios, eles têm efeitos colaterais. Todos eles. Em maior ou em menor grau. Existem remédios que você pode tomar na rotina que os efeitos colaterais são mínimos. E existem remédios cujos efeitos colaterais são mais graves. Todos eles têm efeitos colaterais. Todos eles. E a medicina é uma diferença de dosagem muitas vezes. Existe uma diferença entre o veneno e a cura dentro da dosagem de um remédio. E até mesmo de uma vacina. Eu reconheço perfeitamente que as vacinas podem ter problemas. Porém, o número de pessoas que foram salvas por essas vacinas, como também a diminuição drástica do número de mortes por Covid-19, são obviedades. São obviedades inegáveis. Obviedades tão evidentes que até o ex-presidente da República comprou vacina depois de tanto protelar e deixar milhares, centenas de milhares de brasileiros morrerem. Por quê? Porque vocês inventaram essa história da cloroquina que salva. É aquela história. Eu acho engraçado esse pessoal ficar defendendo a cloroquina sem qualquer evidência científica. Não, porque cura, porque é a cura do olhômetro. Porque não existe nenhum país que realmente reduziu o número de casos de Covid-19 através de cloroquina. Nenhum país. Todas as estatísticas, todos os fatos que eles alegam sobre a cloroquina são mentirosos, esses bolsonaristas. Todos eles são mentirosos. O que reduziu realmente drasticamente o número de mortes foi a vacina. Foram as vacinas, no caso. Então, não tem escapatória, meu filho. Para de falar besteira e vai chupar um ovo podre e não enche o saco, tá? Um tal de Mr. Fring. Aí ele botou aqui, entre aspas, quebra um STF, quebra um Brasília. Putz, não é como se Brasília não quebrasse o país inteiro de forma ainda pior. O que parece é que tipos como você, MBL e Nando Moura estão tão enfáticos quanto o bolsonarismo, mais por uma questão pessoal do que por uma questão racional. Eu disse, olha, primeiramente, eu não entendi a correlação. Se nós podemos criticar certos aspectos de Brasília, nem por isso justifica o vandalismo contra a sede dos 3 poderes. Se você acha que é correto destruir obras históricas que não podem ser recuperadas, pichar, por exemplo, pinturas de grande valor, destruir certos objetos, por exemplo, um relógio que foi construído na época de Luís XIV e que foi trazido pela família real brasileira, se você acha que vale a pena destruir o patrimônio histórico, destruir relíquias que o país guarda há centenas de anos, baseado na sua hipótese de que Brasília quebra tudo ou interfere em tudo, mas o que é que você estava exigindo lá em Brasília, muitas vezes? O que é que você estava exigindo? Era uma ditadura de Brasília, do senhor Jair Messias Bolsonaro. Eu fico impressionado com a patifaria dessa gente. Essa gente é muito sem vergonha. Não? E veja, não é uma questão pessoal. É uma questão factual e bem racional. Nós expomos os fatos para vocês, seus mentirosos. O problema é que vocês, até o dado momento, teimam em ver a realidade. O que a gente pode fazer? Vocês não refutam nenhum
ponto que foi considerado. Sabe por quê? Porque esses pontos nem mesmo existem no mundinho virtual de vocês, no mundinho do WhatsApp, né? Existe uma coisa que é muito ruim, muitas vezes na internet, é que existe um mundinho do gueto. É um gueto. Os caras criam um gueto no celular, um gueto numa comunidade em que as pessoas só falam a mesma coisa. Vocês não têm contraditório, vocês não têm debate, propriamente dito. Então é esse que é o problema. Não é uma questão irracional, é perfeitamente racional. Quando o Bolsonaro desarticula toda a direita brasileira e coloca a situação no âmbito de uma loucura coletiva, isso é um fato. E agora você está querendo justificar o vandalismo em Brasília porque você tem fetiche por fujão presidencial? Vamos lá. Na ânsia de mamar o status quo, quando você deixa de falar o que realmente importa, que é a censura comendo solta, inclusive contra quem não está ligado ao Bolsonaro. Preliminarmente, uma coisa não justifica a outra. Eu não sei que mamata de status quo nós queremos extrair. Porque, meu caro, se eu fosse um bolsonarista pilantra, que formasse opinião na Jovem Pan, ou então em outros vlogs, e ficasse com 1 milhão de inscritos, eu estava rico, meu caro. Sabe por quê? Porque esse pessoal era comprado com dinheiro público e todo mundo sabia disso. Eles negavam de pé junto. Somos independentes. Independente o caramba, que é independente, cara. O Katsu, cara, é independente. Você acredita nesses caras que são pagos pelo governo, cara? Você é trouxa, cara. Me desculpa. Ô, senhor Fring, você é bobinho, cara. Você é bobinho mesmo. Mas vamos lá. E aí, a questão da censura. As atitudes do STF são questionáveis juridicamente? Sim, são questionáveis. Eu nunca neguei isso. Aliás, nem o Nando Moura, nem mesmo o MBL negou isso. Ninguém negou. O problema é que, em nome da liberdade de expressão, vocês acham que é passe livre para mentir, para desinformar, para enganar. Isso também é crime, meu filho. Isso também é atitude de delinquência. Isso sem prejuízo da calúnia, injúria, difamação, contravenção penal, no caso alarme falso, e até mesmo essa questão dos atos antidemocráticos. Claro que eu já explanei a minha contrariedade a esse processo, por conta de ele ser falho, por conta de ele ser contraditório, por conta de ele bater em questões jurídicas que são essenciais, inclusive, para quem estuda o direito. No entanto, isso não exime o fato de que vocês são mentirosos. Não exime o fato de que vocês espalham notícias falsas. Não exime o fato de que vocês espalham fake news. Vocês não estão reclamando da censura por causa da liberdade de expressão. Porque liberdade de expressão pressupõe um compromisso com a verdade, um compromisso com a realidade objetiva. Isso vocês não têm. Uma coisa é uma pessoa honesta ser censurada. Eu até concordo com essa crítica. E pelo fato do STF ter criado um precedente perigoso, eu acho que é questionável o processo das fake news, ou então o processo dos atos antidemocráticos, como você queira chamar isso. Porém, isso não tira o fato de que vocês estão pregando golpe de Estado, de que vocês estão pregando levar o país a uma guerra civil, pregando para o país para levar a um conflito e ao caos. E que vocês alimentaram essa tempestade. E vocês estão, na verdade, amedrontados porque o candidato de vocês perdeu e agora vocês não têm o respaldo para mentir à vontade. Essa que é a diferença. Essa direita já nasceu morta porque todos estão lutando por ego e não por algo sério. Você acha que os bolsonaristas lutam por algo sério? Você tá de sacanagem, né, com a gente, né, cara? E isso inclui vocês da isentosfera. Não, é o seguinte, esse pessoal acha que a gente tem que tomar partido da bandidagem deles, do espírito de máfia deles. Não, meu filho, lamento dizer, não, eu não quero o dinheiro da Secretaria de Comunicação, não quero o carguinho de jornalismo vendido de vocês, não. Fica para vocês, pode levar e agora vocês vão responder por isso. Aqui nós temos o Eric Cartman, que é daquele desenho do South Park, né? Ridículo que só. Aí o cara vem responder a seguinte bobagem. De novo esse papo de lava-toga? O Turguniev já provou por A mais B que a lava-toga não ajudava em nada. Claro, não ajudava em nada. E no entanto, meu filho, vocês estão tomando assim feio. Porque vocês não desafiaram o STF. É claro que não ia dar em nada, sabe por quê, Eric Cartman? Porque você é um covarde, você coloca um nick, você não tem nome. É porque vocês não quiseram isso. É porque Flávio Bolsonaro não quis isso. E vocês obedeceram que nem um gado e comeram capim. E agora, sabe o que é o mais assim bizarro dessa história
do nosso fuxê da República aí, o Alexandre de Moraes e o STF colocando, né, em panos quentes mesmo, botando para correr o pessoal, é que essa mesma gente que fez coro em favor do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro foi jogada na sarjeta que nem meretriz, sabe, de final de carreira. Feed, de novo, repito aqui, a tal da Paula Marisa, que tava choramingando, tomando um vinho, né? Pelo menos ela tem classe, tava tomando um vinho lá, chorando, essa é minha vida. Pois é, vocês, quando vocês tiverem a chance de fazer algo desafiador, que é contrabalançar o STF, vocês inventaram as piores desculpas, as desculpas mais esfarrapadas. Sabe por quê? Porque havia um caso do Flávio Bolsonaro sendo julgado. Aí, claro, o que vale é o filho do chefe, é o filho da máfia ali, né? Vamos lá. Tem um tal de Adriano César. Opa, vamos lá, besteira. Como eu sou um católico de verdade, esses católicos de verdade me dão até medo. Porque eu desconfio da santidade de quem se autodeclara santo. Porque todos os santos, em geral, todos os grandes católicos, têm uma certa humildade para saber suas próprias limitações. Mas esses católicos de verdade, tem muito católico de verdade na internet, mas vamos lá. Eu nunca sequer cogitei votar no Bolsomerda. Eu fico pensando assim nesse discurso aí, que ele não cogitou votar no Bolsonaro. Tudo bem, eu acho até que é legal. Meus parabéns. Porém, muitas vezes um cara desse tá votando no PT. Tá votando no partido do aborto, tá votando no partido da ideologia de gênero e tudo mais. É um palhaço. Conde fez campanha e passava pano para as cretinices desse charlatão. Olha, veja uma coisa interessante. Vocês acompanham a minha trajetória desde 2016 sobre o Bolsonaro? Muito pelo contrário, eu fazia pesadas críticas ao Bolsonaro, apesar de que, em 2018, quando nós não tínhamos nenhuma opção visível e nós não tínhamos nem metade das informações que nós temos hoje, claro, o Bolsonaro foi talvez a indicação que pareceu naquele momento, não? Foi aquele que apareceu uma indicação mais, não diria agora, claro que adequada, não sei se é a palavra, mas era aquela que pelo menos parecia ser fora do estabelecimento, não? Ou seja, quer dizer, dentre todos os candidatos, era o único que não estava comprometido, por exemplo, com o escândalo do Petrolão. Então, pela conclusão lógica, você votaria naquele candidato. Então, vejam que em nenhum momento eu disse que o Bolsonaro era maravilhoso. Pelo contrário, eu dizia publicamente que o Bolsonaro tinha um problema sério de assessoria política, que ele tinha muitas limitações do ponto de vista intelectual, que ele era uma pessoa que criava incidentes contra ele próprio de uma forma desnecessária, dentre outras coisas. Vocês acompanharam os vídeos de 2016, 2017, inclusive eu era criticado por isso, porque eu nunca fui um cara muito deslumbrado com essa questão. E claro que, de fato, eu votei no Jair Bolsonaro em 2018, não. E nem por isso passei pano pra ninguém, porque em 2019 eu já tava vendo a merda que ia ser o governo e eu comecei a falar a verdade, como de fato eu sempre posicionei. Conde passou pano para um candidato que se dizia católico. Passou pano onde? Em que ponto eu exaltei o fato do Bolsonaro ser católico? Não, nunca exaltei isso. Muito pelo contrário, eu criticava porque eu achava que ele era um católico de merda. Foi se batizar uma seita Protex e depois se ajoelhou para receber bênçãos do maior vendilhão da fé do planeta. Essa culpa eu não carrego. Aí eu respondo, que culpa você carrega? Você votou na Haddad, né, cara? Depois votou no Lula. Ô, bichinho sem vergonha. Esses católicos, me dá medo desses católicos que ficam sendo antibolsonaristas, porque eles acham que para ser antibolsonarista tem que ser petista. E aí eles votam nesses caras sabendo que vai ter legalização do aborto, né, ideologia de gênero, todas essas palhaçadas, toda essa pataquada, toda essa sacanagem, toda essa cartilha que o PT segue conforme aos ditames da esquerda pós-moderna. E aí ficam nesse pose de moral, se você votou no Bolsonaro, você vai pro inferno. É a antítese daquele cara que diz que se você não votou no Bolsonaro, você vai pro inferno do mesmo jeito. Bom, aí já é um jogo de soma zero, não tem jeito. Caroline, o Conde tem orgasmos múltiplos quando faz vídeos criticando o Bonoro. Essa é a praia dele. Não, minha senhora, dona Caroline, não confunda críticas racionais, críticas factuais com os seus desejos sexuais pelo imbrochável. Não me confunda com você, tá, dona Carolina? Não me confunda com seus
aspectos sexuais bastante duvidosos. Pelo amor de Deus, eu não tenho orgasmo algum. Se a senhora viu orgasmo em mim, é porque realmente alguma coisa denuncia na sua consciência. Mas enfim, eu não vou discutir a sua castidade. É mais fácil crescer e descer a lenha nele do que no STF, que ninguém pode falar nenhum A. Minha senhora, quando eu tinha mais de 1.300 vídeos publicados no vlog anterior, o que mais eu tive foram críticas contra o STF, de todos os níveis. Bem mais do que qualquer bolsonarista bobalhão. Então, minha senhora, não venha me ensinar a fazer crítica, porque a senhora não tem capacidade intelectual para isso. E eu estou criticando sim o Bolsonaro, porque ele está afetando a direita brasileira. Ele está prejudicando a oposição e quer levar a oposição à ruína. É muito simples. Eu não vou discutir aqui a respeito dos erros do Bolsonaro que já foram fartamente explicados, a começar pelo boicote que vocês fizeram com a Lava Toga. Pronto. Se vocês boicotam a Lava Toga e agora reclamam do STF, então, minha filha, fica caladinha. Por que não te callas? Por que não te callas? Vocês não fizeram nada. Vocês colaboraram com esse estado de coisas. E agora nós temos aí o Alexandre de Moraes botando para correr. Vamos lá. Por isso que ele não fala. Bonoro já passou. Agora Lula é o presidente. É interessante. Quando a gente fala do bezerrinho deles, eles querem apagar qualquer tipo de comentário. Eles se incomodam. Bonoro já passou, mas parece que o Bonoro não aceita ser passado, não é mesmo? Vocês não aceitam nem o resultado eleitoral? Seria melhor que vocês aceitassem, o Bolsonaro ficasse lá no cantinho dele, sem encher o saco de ninguém, e pronto. Aí nós podemos fazer oposição. É verdade, o Lula é presidente, mas o Bolsonaro tá fazendo merda, não é isso? E você quer negar isso por quê? Porque isso te incomoda, filhinha? A única que tem desejos sexuais estranhos é a senhora, que fica imputando a mim um orgasmo que eu não sinto. Mas quando a gente toca no Bolsonaro, a mulher molha a calcinha, né? Assim como os bolsonaristas, ele também não superou o Bonoro. Agora ela quer dizer que ela quer dar uma de isentona aqui, né? Quer dizer, não superou o Bonoro? Não, meu filho, eu acho que você não está se dando conta da realidade. Qual é o seu problema? É excesso de celular? Só pode, porque há uma semana atrás quebraram o Congresso Nacional em nome do Bolsonaro, quebraram o STF em nome dele, quebraram o Palácio do Planalto em nome dele. E o que você quer mais? Você quer que a gente ignore porque você tem birrinha, você tem choradeira? Mas é aquela história, esse pessoal se incomoda com qualquer comentário que coloque-os na realidade. Então eles precisam disfarçar. Você só tá falando do Bolsonaro. E o Lula? Parece aquela época em que quando a gente criticava o Lula ou criticava Dilma Rousseff, aí o petista tocava no mesmo assunto. E o Cunha? O Eduardo Cunha? É a mesma coisa. Sabe o que é o mais assustador de vocês? É que vocês são idênticos. Vocês são idênticos à retórica do PT. Em tudo. Em nada se tira. Vocês se apropriaram da retórica petista para falar a mesma coisa. Se a gente pode tirar a conclusão do bolsonarismo, é como aquela fábula do George Orwell, A Fazenda de Animais, que na tradução portuguesa é a Revolução dos Bichos. Os animais se rebelam contra os humanos e quando tomam poder se parecem como humanos. Então, meus amigos, um grande abraço.